Muito obrigado, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de convidar meu amigo Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Tudo ótimo. E você, Afonso? Tudo bem. Para a gente falar de Carol Churchill, ela nasceu em 1938 e sobre a peça Honors, de 1972, Michael Billington falou assim no The Guardian. Um crítico disse que a peça falhou por falta de disciplinas elementares, nomeadamente unidade de ação e unidade de tom. Aqueles tão desprezados padrões clássicos. No entanto, quem poderia dizer que as regras aristotélicas ainda eram aplicáveis? A conquista de Churchill foi romper esse tipo de pensamento conservador e masculino para capturar a fragmentação da vida e mostrar que cada nova peça era uma aventura no desconhecido. Bom, a gente pode concordar ou não, né, com essa tese de que, enfim, de que isso teria tanta importância, mas eu gosto muito dessa citação, acho que o Jonathan até já me ouviu usá-la, porque eu acho que, principalmente quem tem aulas, né, tem muito aquela coisa, quando são homens brancos, héteros, e vão te dizer o que é certo, né, e quem que tem razão. Mesmo dentro da esquerda, alguém tem que ter razão, os outros têm que estar errados. Carol Churchill meio que troca tudo isso de lugar. Então, vamos falar um pouquinho, por favor, dela, mas antes eu peço que você se apresente. Como é que você chegou nela? Você fez, agora ofereceu na USP, né, esse curso de verão, Introdução ao Teatro de Carol Churchill? Isso, eu cheguei na Carol Churchill, nossa, é um percurso muito longo, mas acho que eu vou tentar resumir. O meu interesse por teatro britânico vem desde o início da minha pesquisa, né, na Universidade de São Paulo, junto com a minha orientadora, a professora Mayumi Lari, que tem um projeto de estudos de dramaturgia norte-americana, né, estadunidense e britânica, que é uma área relativamente nova na seara do inglês, né, ou seja, do ponto de vista da literatura dramática, da dramaturgia, e não nas artes cênicas, né. A minha formação é em letras, então a gente vê, em geral, o texto, claro que usa dos outros elementos para análise, mas é uma análise de texto, de dramaturgia. E apesar de Shakespeare, né, a gente tem um grande nome como Shakespeare, que é muito estudado no Brasil, em várias universidades, e por vários vieses e vários caminhos. A área de estudos de dramaturgia britânica é um pouco nova, então a gente tem tentado desbravar um pouco esses caminhos, primeiro com o trabalho do Fabiano, que estudou Mark Ravenhill, o Thierry, o Fabiano Fleury, o Thierry Vieira, que estudou Harold Pinter, e um trabalho também da Camila Amaral, que estudou a Sarah Kane, e agora o meu trabalho, que eu tenho que estudar várias coisas ao mesmo tempo, que eu sou essa pessoa um pouco maluca, e aí eu quero tentar dar conta de vários dramaturgos e um interesse por vários deles veio por caminhos diversos, né? Primeiro o Joe Orton, que foi uma sugestão da minha orientadora, depois o Edward Bond, aliás, que faleceu essa semana, e depois John Arden, que eu estudei no mestrado, em contraste com o Brecht, Bertolt Brecht, o dramaturgo alemão. Todos esses do pós-guerra britânico, né? Exato, o período do pós-guerra, que é o que a gente chama, na historiografia teatral, de drama moderno, no sentido no sentido teatral mesmo, da historiografia teatral, e não do sentido histórico, porque no sentido histórico, moderno seria Shakespeare, por exemplo, que é após a Renascença, ou os elizabetanos, o período jacobino, mas não, o nosso foco dentro da minha linha de pesquisa, com essas pessoas que eu falei, tem se voltado mais ao chamado teatro moderno britânico, que é pós-1956, depois da Segunda Guerra Mundial, e depois, passando por esses vários dramaturgos, eu
me vi na posição de pensar o que eu ia fazer no doutorado, estudar escrever a minha tese, o que eu ia fazer. E, inicialmente, seria um trabalho só sobre John Osborne, que seria esse fundador, né, um dos fundadores do teatro moderno britânico. E aí acabei enveredando por outros caminhos, trazendo outros dramaturgos que me chamaram a atenção, e uma delas foi a Carol Churchill, outro foi o John McGrath, e atualmente é basicamente o que eu faço, né, estudo a 3 peças desses 3 dramaturgos. E da Carol Churchill, Top Girls, que é a maior peça, né. Perfeito, maravilhoso. E a gente faz uns 2 anos, né, que tem o Círculo da Dramaturgia Contemporânea, maravilhoso, um grupo incrível. Bom, eu queria, vamos começar então por aí, né? A gente tinha aquela Inglaterra imperial, vamos dizer assim, né, com aqueles valores, o apartheid colonial, valores de classe, a grande arte, né? E começa a emergir então, após a Segunda Guerra, uma cultura dos trabalhadores, a valorização dessa cultura, vários movimentos sociais, o estado de bem-estar social. Vamos mapear um pouquinho esse pós-guerra, por gentileza. Sim. O fim da guerra representou muito, né, claro, para todos os países envolvidos, e o Reino Unido foi um deles. E, quer dizer, a recuperação da guerra, ela foi relativamente rápida, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a gente tem várias questões sociais que o estado de bem-estar social veio para, digamos, solucionar. Então é o período que a gente vai ter a criação do NHS, por exemplo, que é o sistema público de saúde, que talvez seja acho que é o grande emblema desse momento. E, ou seja, a ideia de que o Estado, ele daria sustentação para políticas sociais que, após a guerra, garantisse que toda a população fosse para frente, né, que deixasse o passado da carestia da guerra, limitação de recursos. A guerra em si gera problemas, né, muito grandes em qualquer contexto, mas para aqueles países mais envolvidos, né, isso representa um custo econômico muito grande para aqueles que ficam. E a recuperação foi rápida, entretanto, muitos ainda ficaram às margens, né, e além de tudo você tem uma discrepância muito grande entre o norte e o sul do Reino Unido, por exemplo, em que o norte é industrial, ou a Escócia, por exemplo, sempre ficaram relegados a uma espécie de segundo plano em relação ao crescimento que acontecia no sul, na região do sul, sudeste, sudoeste, que é Londres, né, basicamente, né, o grande centro econômico, cultural, do reino como um todo. Então, esses dramaturgos que vêm nesse período dos anos 50, eles vêm trazer, por exemplo, a questão dessa classe trabalhadora. Claro que a classe trabalhadora, como a história da classe trabalhadora britânica é uma história muito longa, de muita força, de muito impacto, né. O Thompson tem um livro importantíssimo nessa área, né, que é, do ponto de vista historiográfico, que é a formação da classe trabalhadora inglesa, que conta exatamente todo esse percurso de várias lutas importantes ao longo dos séculos. Lutas também por alfabetização, né? Exato, e por exemplo, o Education Act, com a guerra, né, com o fim da guerra, ele promoveu essa educação mais ampla para a população, que até então havia sido muito elitizada, né? Ainda é, mas houve uma certa abertura. Aqueles que voltaram da guerra, por exemplo, tiveram acesso à educação, que é um pouco a história do Raymond Williams, que em Cambridge vai dar aula para essas pessoas, para aqueles que voltaram e tiveram acesso à educação, os ex-soldados, veteranos. Então, é um momento em que essa classe trabalhadora, as pessoas que estão muitas vezes à margem, elas chegam nas artes, né?
ou melhor dizendo, as artes passam a olhar para esse locus social, ao invés do foco nas classes aristocráticas, que era o que acontecia no teatro até então. Não que as classes trabalhadoras, as pessoas pobres, não aparecessem nas peças, eles apareciam. Um exemplo até que eu sempre penso é o do Priestley, né, Inspector Calls, que é exatamente esse confronto entre a classe aristocrática e uma jovem trabalhadora, que é uma peça que estreou até na Rússia, né, na Rússia Soviética na época, não estreou aqui, no Reino Unido. Mas essas pessoas apareciam, mas nessa peça, por exemplo, do Priestley, é um claro exemplo de como que apareciam, porque o foco é na família aristocrática burguesa, industrial, e aí se fala, por exemplo, dessa figura da jovem trabalhadora que fez uma greve, e aí tem todo um mistério, meio Agatha Christie na peça. Tem uma temática social, tem uma temática de crítica social ali, mas os trabalhadores, os mais pobres, eles são falados, né, se fala deles, eles não estão ali. E aí a grande revolução que seria do teatro moderno seria trazer essas pessoas que estavam sendo mais reconhecidas como parte da população e que deveriam, de algum modo, ir junto com o avanço do país, e aí a gente acabou de mencionar o estado de bem-estar social, o teatro também passa a reconhecer como digamos, dignas de aparecerem nessa arte com A maiúsculo, né. E aí os dramaturgos do período do entre-guerras, ou a mesmo do pós-guerra, que colocavam as classes médias, classes aristocráticas no palco, e aí a gente tem uma lista bem grande deles, né, o Terence Rattigan, Christopher Fry, Noel Coward, que ainda hoje é muito lembrado, né, pelas canções de guerra, por exemplo, que ele compôs, o mesmo Priestley também. Então, eles passaram a serem caracterizados como aqueles que faziam um teatro antigo, porque era o teatro que focava na vida daqueles das classes mais altas, né, com seus problemas, digamos, os problemas privados, né, as questões de traição, esses problemas pequenos, né, da vida em comparação com as dificuldades sociais das classes mais baixas. E um teatro que era muito entretenimento também, né, e não pia de cozinha. Exato, é. Isso é uma questão até um pouco polêmica, né, porque mesmo o teatro posterior, o chamado teatro moderno, ele também vai ser representado nos grandes teatros, que são associados ao teatro antigo e ao teatro comercial, que é o West End, que é a Broadway londrina, né, a região do Theatreland, que é onde se encontram os grandes teatros, que hoje em dia você tem as peças com as grandes celebridades, né. Atualmente tem a Sarah Jessica Parker, por exemplo, tá numa peça, ela e o marido, então é um grande rebuliço, né, porque os turistas, todo mundo quer ver, né, é uma peça comercial. Então essas peças desse período anterior, elas eram feitas para esse tipo de palco, para esse tipo de público, diferentemente do que se passou a fazer nos anos 50, que era se buscar um outro público, inclusive um público mais jovem, um público que tinha acesso, ou passava a ter mais acesso, recente até, mas passava a ter mais acesso à educação, às universidades. E quer dizer, um modelo mais europeu, né, de teatro, e não esse modelo comercial que a gente associa muito ao teatro estadunidense, né, que quer dizer, teatro é comércio, né, entretenimento, tem que fazer dinheiro, tem que dar bilheteria. Então, o Georges Devine, por exemplo, que foi o primeiro diretor artístico do Royal Court, que seria o local de nascimento desse novo teatro, ele foi buscar na Europa os modelos, né.
seja na França, seja na Alemanha, que tinham um teatro subsidiado, ou seja, as artes fariam parte desse complexo do teatro de bem-estar social. Ou seja, não... Jonathan, infelizmente vou ter que te interromper um pouquinho, Claro. porque nós temos muito ainda o que falar. E nós talvez possamos fazer outras. Bom, estamos falando então da Caryl Churchill nesse contexto, né? Justamente ela vai surgir dentro do... ela fez Oxford, vai surgir dentro do Festival Nacional de Estudantes, em 58, e dentro desses movimentos aí, vamos dizer, de vanguarda. Isso. É bastante ligado com o que eu estava falando até agora, porque esse local de nascimento do teatro moderno, nesse complexo do teatro subsidiado, é o que vai possibilitar que novos dramaturgos apareçam, né? Pelas próprias condições de produção, porque se você tem um teatro subsidiado, você pode arriscar novos nomes e não somente aqueles que já sabia que daria resultado financeiro. Então aí você tem vários dramaturgos nesse período, e um deles seria a Caryl Churchill, que aparece já nos anos 70, né? Tem um gap entre os anos 50 e os anos 70. Digamos, ela seria quase que uma segunda geração, né, desse movimento, que é uma geração muito associada com outros nomes como o David Hare, que a gente conhece, né, bastante, Tom Stoppard, outros menos conhecidos, né, como Howard Buck, David Edgar, enfim, que estão nesse momento já com um teatro subsidiado, e aí tem condições de experimentarem mais na forma, experimentarem mais nos temas políticos, que já era um pouco um propósito do Royal Court desde o início, era uma coisa controversa, mas eles existia esse ideal de fazer peças mais políticas, mais de crítica social. E a Caryl Churchill aparece como a primeira dramaturga a fazer residência no Royal Court, abrindo um pouco as portas para as outras que viriam depois, claro, para uma experimentação com a forma que já havia sido feita, claro, de forma diferente por outros, notadamente acho que John Norden, Edward Bond, mesmo Pinter também, que já questiona bastante o realismo desde os anos 50. E aí ela vai ter essas primeiras peças que ela produz para o rádio e para a televisão, na BBC, até o sucesso que seria a Cloud9, que aí abre as portas, de fato, para que ela pudesse desenvolver o seu talento e o seu propósito de conjugar temas muito ligados à emancipação das mulheres, ao feminismo, por um lado, e por outro lado, ideais do socialismo, ou seja, né, um compromisso com a crítica social, um compromisso com temas muito ligados à nova esquerda, né, que desde o pós-guerra vinha ganhando muita força, né, principalmente depois de 56, que é quando são revelados os crimes de Stalin, né, essa ideia de que a esquerda precisa se renovar. E então a Caryl Churchill aparece nessa confluência desses dois caminhos e uma preocupação muito grande com a forma. Isso vai ser algo que vai aparecer em todas as peças, que vão ser completamente diferentes umas das outras. Bom, ela teve então uma fase brechtiana, vamos chamar assim, né? O Weininger-Ton, por exemplo, o Tom do Vinagre, vamos dizer assim, ele surgiu na Inglaterra em 78, pelo que eu tenho aqui. A primeira montagem, né, foi do grupo de teatro feminista socialista Monstrous Regiment, e que escreveu o texto junto com a Caryl Churchill, né, num processo coletivo de direção. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Isso, é curioso porque apesar dessa parceria que ela teria com o Royal Court por muitos anos, que se arrasta até hoje, ela teve esses momentos de experimentação muito grande, como eu disse, não só na forma, do ponto de vista da escrita dramatúrgica, de fazer uma coisa diferente, mas também do processo de produção das peças.
trabalhando com companhias como a Monsters Regiment ou a Joint Stock, e depois trabalhando, por exemplo, com coreógrafos, então ela experimentou de maneiras, assim, as mais diversas, nesse ponto de vista também de como conceber a obra artística. E Vinegar Tomb seria essa primeira experimentação dela com a Monsters Regiment, que era essa companhia formada majoritariamente por mulheres, que queriam trazer essas questões, né? Enfim, de pensar o feminismo e a relação dessa pauta com o teatro. E aí ela escreve essa peça em trabalho de workshop que, do ponto de vista do tema, quer dizer, já tinha sido trabalhado pelo Arthur Miller, com As Bruxas de Salem, o The Crucible, em 53, que é o tema da caça às bruxas, e um pouco dessa histeria, né, enfim, de voltar à história e mostrar, né, essa perseguição sofrida pelas mulheres na Idade Média, ou em específico nessa peça, nos processos de perseguição que ocorreram na Inglaterra no século XVII, que não são muito conhecidos, né? E aí ela quis retratar isso, mas não do ponto de vista tão alegórico como acontece no Arthur Miller, ou também reforçando tanto a questão religiosa, que também é bem forte no Miller, que retrata essa histeria, né? Acho que todo mundo conhece essa peça, assim, quem é interessado em teatro, em literatura, já ouviu falar dessa peça, porque é muito montada, e que tem um foco muito grande nessa questão, né, de uma denunciar a outra, de teve contato com o demônio, etc. E Porque é existe uma isso. alegoria do macartismo, né? Exato, no Miller é uma alegoria do macartismo, mas no caso da Carol Churchill, acho que ela busca fazer uma peça um tanto quanto diferente, por focar mais na questão das mulheres que fogem das normas sociais, ou que estão às margens da sociedade, do ponto de vista econômico, e, portanto, precisam ser eliminadas, precisam ser higienizadas da sociedade, e aí entra a caça às bruxas como esse processo de higienização social. E no meio do surgimento do capitalismo também, né? Total. Nesse ponto, essa peça é muito parecida com uma outra do Edward Bond, que é Bingo, que é uma peça que volta no período moderno, do ponto de vista da história, para mostrar os cercamentos que aconteceram, ou seja, expulsão das pessoas das terras comunais no fim da Idade Média, e que cumpriu um papel claro de dar espaço para as propriedades privadas e, quer dizer, uma maior pauperização das populações que tinham que, ou, no caso específico dessa peça e também na Carol Churchill, elas vão viver absolutamente às margens e vão ser eliminadas de uma forma ou de outra, porque E elas são principalmente, mendigas. Pode falar. claro, e produzir filhos, né? Uma coisa importante e tal, para trabalhar para o capital. Enfim, tem muitas questões. Sim, sim, né? Essa peça ela passa por vários temas, né? Eu até escrevi Panspion, que tem um tema semelhante. Em 1979, então, surge Cloud9, que tem o primeiro ato, os personagens estão no século XIX, no segundo ato os mesmos personagens estão no século XX, né? Então temos aí várias rupturas com o realismo, né? E de certa forma o palco está falando, né? O palco fala naquele conceito brechtiano, apresentar e não só representar. Ou seja, quem faz e não só o que ele faz, né? Vamos falar um pouquinho de Cloud9, essa peça tão gostosa. Sim, a Cloud9 é uma peça muito interessante, né? Por ter essa discrepância do ponto de vista da representação, ou seja, os atores, os personagens de um gênero e os atores
do outro gênero, ou seja, há uma discrepância, né? Homens são interpretados por mulheres, mulheres interpretados por homens, e que geram várias significações na estrutura da peça, que no primeiro ato se passa na África, na Inglaterra Imperial, no período vitoriano, que é o auge do Império. E aí, no segundo ato, já se passaram 100 anos, mas para os personagens 25. E todas as questões por exemplo, né, tomando uma das personagens, né, a Betty, que é a mulher, digamos, oprimida pela estrutura patriarcal no primeiro ato, patriarcal imperialista, que relega ela a uma posição subalterna dentro da estrutura dos homens que coordenam o império e dominam tudo e fazem acontecer. E aí, no segundo ato, ela, digamos, se descobre como uma mulher emancipada, como alguém que pode decidir seu próprio futuro. É uma peça muito interessante, porque ela toca em várias questões, a relação entre império e o que se chama, né, de sexual politics, né, que é as políticas da sexualidade, ou seja, as formas de controle da sexualidade que reforçam aquilo que a gente estava mencionando agora há pouco, né? O capitalismo precisa da família tradicional, né, produzindo filhos, ou seja, essa estrutura ela pede que se preserve esse tipo de arranjo social, como o casamento, e na peça, por exemplo, os 100 anos demonstram que muito mudou. E, na minha visão, é uma peça bastante otimista, e ela captura um momento interessante, que essa movimentação, essas mudanças nas políticas, as políticas sexuais, no sentido do avanço das mulheres, avanço da pauta dos homossexuais. Então, em vários outros sentidos, é uma peça muito avançada para a sua época. E hoje é uma peça relativamente até polêmica, exatamente pelo avanço da época que ela representava. Nesse aspecto, por exemplo, da discrepância entre atores e personagens do ponto de vista do gênero. Mas eu sou suspeito de falar, porque eu gosto muito dessa obra, porque acho que ela ela aponta por um caminho diferente do Vinegar Tom. E o Vinegar Tom seria essa peça mais de denúncia, principalmente pela parte das músicas, ao estilo épico, né, brechtiano. Então, é uma peça de denúncia, de chamar para agitação, né, quase. E Cloud9 parece ser uma peça que ela tem um quê de otimismo, ou seja, em 100 anos muita coisa pode mudar. E muita coisa pode mudar no sentido de um avanço mesmo. E, nesse sentido, é uma peça que reflete sobre os anos 60 também. E o Porque a avanço disso. mulher, a personagem principal, acaba se emancipando mesmo, né? Ela tem uma transformação. Sim, e no segundo ato, todas as personagens têm alguma espécie de percepção de mais liberdade nesses aspectos da moral, dos costumes, dos comportamentos. Com as suas contradições, claro, né? Claro, né? Claro, senão não seria. Não é tão simples assim, né? Não é tão simples. Chegamos então em Top Girls. Eu tenho aqui a primeira montagem de 1982 e então essa peça realmente que é considerada um clássico moderno, né? Eu não sei se está dando para ver muito bem a foto, mas ela criou, por exemplo, o diálogo sobreposto, né? Uma coisa que o Chekhov já tinha feito um pouco, né? De pessoas que não dialogam, na verdade, mas que é uma coisa nova, né? E numa entrevista da Vogue de 83, ela vai dizer o seguinte, que ela queria pessoas do passado, mulheres com diferentes trabalhos e o que seria descobrir o que é uma mulher de sucesso na era da Margaret Thatcher. Então, juntando tudo isso, temos esse clássico. É uma peça grandiosa, né?
para falar dela em 5 minutos, por exemplo, é uma tarefa hercúlea, porque ela é um grande panorama da história das mulheres, a história da luta das mulheres, com suas, como a gente acabou de mencionar, com suas contradições, com seus problemas. Por exemplo, o diálogo sobreposto, overlapping dialogue, que seria a grande inovação dessa peça no aspecto do diálogo, né, que tem várias outras. Ao mesmo tempo que é quer dizer, que é um balanço da forma, né, que pra gente que analisa, por exemplo, é uma delícia, né, que você fala: "Ah, isso aqui vai me traz tanta coisa para analisar", mas dentro da esfera da obra, sinaliza para algo bastante interessante e que mostra essas contradições, né. Por exemplo, as personagens que não se escutam umas às outras e estão contando a sua história, mas pouco reagem, e aí como são todas mulheres no primeiro ato, na verdade a peça inteira, né, não só se menciona os homens, mas eles não aparecem. São todas mulheres figuras históricas ou fictícias, que apresentam as suas agruras da vida, né, a repressão, a opressão que sofreram, a violência que sofreram. Então, é interessante por ela apontar esse esses problemas, né, que ainda que persistem, né, e persistiam naquele momento, estavam ainda mais escancarados com a emergência da Margaret Thatcher, que seria a primeira-ministra mulher, mas uma conservadora. E aí gera um ponto de conflito e gera um pouco uma tela azul, né, como lidar com isso, o que seria visto a princípio como um progresso, como um avanço, mas não é bem assim. E aí na peça, por exemplo, elas estão competindo pelo diálogo, é uma competição de mulheres também. Então, até que ponto a própria o avanço, por exemplo, das pautas feministas não estariam, digamos assim, contaminados pela essa estrutura patriarcal que enfatiza a competição, por exemplo. Então, é uma peça incrível, né, porque isso tudo é só o primeiro ato, assim, a gente tá falando, assim, um tiquinho, e aí tem todo o restante, que é o segundo, o terceiro, que bagunçam ainda mais tudo, né. Vamos dar um panorama, então, da estrutura, né, para quem Sim. não conheceu ainda. Então, no primeiro ato, nós temos isso que você está descrevendo, vários personagens históricos participando de um banquete com uma mulher dos anos 80, né, que foi promovida, se não me engano, né. No segundo ato, como é que é? São várias entrevistas de emprego, né, na agência, né, onde essa mulher trabalha e tem agora, acho que é a chefia, né. E no terceiro ato, então, nós temos uma coisa que remete a esse drama da pia de cozinha. Fala um pouquinho da estrutura para a gente. Isso. A estrutura é basicamente essa, mas o segundo ato, ele se passa depois do terceiro, do ponto de vista cronológico, mas na representação ele é realizado na montagem antes, né. Então já tem um pouco essa bagunça com o tempo cronológico. A gente no primeiro ato não sabe muito bem quem é a Marlene, que é essa mulher de sucesso, nessa top girl, o que ela está comemorando a promoção de um trabalho, mas que trabalho é esse? E aí a gente vai descobrir no segundo ato, que é uma agência de empregos. No momento de avanço do desemprego, diga-se de passagem. E aí tem várias entrevistas em que essas mulheres entrevistam outras mulheres, e aí vários dos temas da questão do mercado de trabalho, da maternidade, das oportunidades que são dadas a essas mulheres que têm, por exemplo, que mentir no currículo, ou a outra que tem que esconder que quer se casar, a outra que já é mais velha, e aí perde a oportunidade para alguém que é mais novo. Então, vários dos temas, né, que circulam os feminismos, né, os vários feminismos
que já estavam vindo com tudo nessa época, né, pelo menos a segunda grande onda, eles aparecem nesse segundo ato, e a Que filha são da pequenas Margaret Thatchers, assim, né? Sim, é interessante você dizer isso, porque acho que sim, porque de certo modo são pequenas esquetes que demonstram essa, essa estrutura mais forte do capital e do funcionamento do que se convencionou chamar neoliberalismo, em que, em relação ao feminismo, quer dizer, o que, para Carol Churchill, né, o que o feminismo deve buscar? Se adequar a essas regras ou criar novas regras, né? Porque a Marlene seria isso, né? Seria a espécie de Thatcher que resolve jogar o jogo, então. Então, na prática, seria só uma substituição. Ao invés de um homem, seria uma mulher. Mas as relações de exploração continuam as mesmas, ou piores, porque aí se pode dizer que o capital ele está dando oportunidades às mulheres, pregando igualdade, etc. Sendo que, desde o primeiro ato, a gente sabe que essa igualdade ela vem com competição, com silenciamento de umas pelas outras, falta de sororidade. E pode dizer. Acho que você ia falar da filha, né? Porque, na Exato. verdade, se a gente traduzir o top por melhores, a filha não seria não estaria dentre essas melhores mulheres, né? Sobre esse ponto de vista. A filha da Marlene, que é a Angie, ela é o que hoje em dia a gente talvez chamasse de uma pessoa com uma dificuldade de aprendizado, algum, algo nesse caminho, e que na época ela era considerada, nos anos 80, né, seria uma criança atrasada, né, uma adolescente atrasada. E é a filha da Marlene, que na verdade ela sacrificou, né, ela entregou para a irmã cuidar, e a irmã não conta que a tia, na verdade, é a mãe. E, ou seja, demonstra também esse sacrifício, né, para que a mulher tem que fazer para chegar no lugar que era de um homem, ou no topo, né? Então é o questionamento disso, né? E ela seria essa que não chegaria lá, porque ela não é como a Marlene, ela não teria esse espírito, digamos, empreendedor, que a gente chamaria hoje de empreendedor, de ter renegado o seu passado, que é o que a Marlene faz. Ela, sendo da classe trabalhadora, ela passa a odiar a própria classe, e, de certo modo, odiando a própria filha, né? E aí o terceiro ato é um pouco esse embate entre as classes sociais, também um pouco um embate quase que alegórico, porque digamos, a Marlene simboliza ou alegoriza um pouco a própria primeira-ministra, e a Joyce, que seria a irmã, a classe trabalhadora, aqueles que ficaram para trás, ou que são caracterizados como os que ficam para trás porque não são empreendedores, porque não se esforçam, porque não querem trabalhar, por exemplo, que é um pouco a ideologia do neoliberalismo. E que são os que criaram, né? Os filhos. Enfim, Exato, exato. as que cuidaram, né, das pessoas. Temos essa estrutura também que é interessante, que o primeiro ato é um pouco surrealista, vamos dizer assim, né? O segundo, vários fragmentos, talvez brechtianos, não sei, e o terceiro brincando com esse realismo social, né, do pós-guerra, interessante também. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Acho que o terceiro ato, na minha visão, para alguns seria uma espécie de retrocesso, porque volta a forma mais realista, que era muito associada aos anos 50, aos anos 60, no chamado realismo de pia de cozinha, que é esse teatro moderno que a gente falou no começo, que coloca as classes trabalhadoras no palco, mas dentro da configuração do ambiente domiciliar, né? O ambiente da família, aí ao invés de ser uma família burguesa, é uma família da classe trabalhadora. Mas na minha leitura eu acho que não é por esse caminho, eu acho que é mais ela volta a essa forma um pouco para mostrar também que os problemas persistem, né? Eles não foram solucionados, e é claro que o teatro não é capaz de solucionar só do ponto de vista de mostrar, né?
Se fosse assim desde o Hauptmann, desde do realismo, naturalismo, a gente não teria mais problemas sociais, né? Mas, por outro lado, a ideia de que existe uma superação, né? Nos anos 80, uma superação desse mundo anterior, acho que ela está apontando que não houve, né? E acho que os anos Thatcher mostrariam que não aconteceria de fato, né? Esse novo momento em que não haveria mais pobreza, por exemplo, ou não haveria classe trabalhadora, né? Que é um pouco essa ideia da Thatcher, né? Não tem classes, não existem classes, né? Que é uma falácia, né? Que existem são indivíduos, né? Aquela famosa propaganda. Bom, vamos então para Far Away, né? Em 2000, ela já tem 60 anos, a autora, né? E ela escreve uma espécie de distopia, que a Wikipédia vai dizer assim, que no ato 3, cena 1, encontra Harper, Todd e Harper se encontram na casa de Harper, esperando o retorno de Joan. Eles discutem a paranoia causada por não saber de que lado da guerra estão vários aspectos da natureza. Eles estão muito preocupados com Joan, que eventualmente retorna em um estado muito esgotado. Ela faz um monólogo sobre seu medo de todas as coisas naturais em sua jornada, como riachos, cavalos, luz e escuridão. Ela não sabe de que lado da guerra eles estão. É incrível essa peça, né? É uma peça... É uma das maiores, né, do período mais contemporâneo da Carol Church. A gente está falando de uma autora que está viva, né, tem 85 anos, se não me engano. E aí, nos anos 2000, ela já está experimentando com outras coisas, né, nessa peça e ainda em outras, né, mas na verdade, desde os anos 90, mas nessa temática, por exemplo, que ela traz em Far Away, seria mais a partir dos anos 2000, que ela vai explorar, que tem a ver com as guerras, e tem a ver com esse medo do futuro, né, essa questão da distopia, essa questão um pouco da ficção científica, mas, quer dizer... Ficção científica ecológica. Exato, a ficção científica no sentido de que nós vivemos uma ficção científica, ou vivemos a ficção científica que não deu certo, que ao invés de carros voadores e, sei lá, os Jetsons, a gente tem problemas ambientais muito sérios. E aí, nessa peça, quer dizer, existe essa espécie de guerra, a gente não sabe se é uma guerra, se é uma mudança de regime, se quem está contra quem, e aí a própria natureza, né, vem como tomando lados, e a gente não sabe muito bem por que a natureza adquire essa consciência, né, por que os animais adquirem essa consciência similar aos humanos, o que aconteceu para que isso ocorresse, né, um desastre nuclear ou algo do tipo. Então, é uma peça que já vai para esse caminho mais do distópico da ficção científica, mas para refletir sobre temas que dali a um ano, por exemplo, já seriam as notícias do dia a dia, né, com o que aconteceu com o 11 de setembro, depois a guerra do Iraque e tudo mais, e que se manteria nas peças dela essa preocupação, por um lado, com as guerras, por outro, esse medo do futuro, então, que advém desses conflitos, e a possibilidade de um desastre, uma hecatombe climática, que aí isso ela trabalha desde os anos 90, mas ao longo do tempo aparece com mais força. Nessa peça, por exemplo, os animais que viram essas figuras hobbesianas, né, de adquirem essa configuração humana de destruição e de guerra, e que é absolutamente assustador, né, porque a natureza, que é esse espaço da contemplação, da paz, do contato com o que há de mais bonito, na peça vem como aquilo que reflete o que há de mais horrível em nós, através dessas guerras, desses conflitos, né.
temos também esse aspecto da educação, né, da negação, né? Então, não, isso não está acontecendo, você não viu isso, né? E, por outro lado, também chama atenção essa questão de que, de certa forma, a natureza está reagindo, a gente se sente um pouco atacado, né? Temos vírus, temos coisas que vêm responder, né? Sim, sim. Na primeira parte, né, que tem essa coisa do você não viu isso, você não pode ver isso, essa tentativa de esconder quem é quem nos conflitos, que mostra um pouco também a questão do viés ideológico, né, depende de que lado que você está, e os animais e a natureza também tomam partido nesses conflitos e reagem, né, reagem da forma mais destrutiva possível, que é se assemelhando aos humanos. É uma peça assustadora, né, e um pouco profética do que aconteceria depois, que é também uma recorrência do trabalho da Carol Churchill ela tentar diagnosticar um pouco o momento, mas não só como uma espécie de fotografia, mas uma espécie de uma leitura de conjuntura mais ampla, que possibilita algumas obras um pouco, proféticas. E claro que, né, infelizmente a questão ambiental, por exemplo, persiste com a gente, né, e não sem perspectiva de melhora tão rápida, então, as obras continuam atuais por conta disso também, né. Sim, e sempre lembrando esse aspecto poético, né? Nunca é um retrato assim, né? Um xerox, mas tem esse aspecto poético muito interessante. Bom, vamos então para aquela peça para a qual ela foi cancelada, né? Por causa da qual, assim, então ela perdeu prêmios, né? Ela foi cancelada de certa forma, mas uma peça extremamente atual, Sete Crianças Judias de 2009, né? Uma peça para Gaza, o nome, onde ela vai então focar mesmo na educação, né? E usar muito essa expressão, diga-lhe, né? Tell her, acho que é, né? Enfim, vamos comentar um pouquinho sobre essa peça de 2009, por favor. Sim, essa peça é um é uma grande é uma manifestação pública, é um ato político, né. Ela escreveu em 2009 essa peça e que até hoje gera problemas, porque por exemplo, esse cancelamento do European Drama Award, trouxe isso à tona, que, digamos, mesmo a peça de 2009 ainda, eh, gera controvérsia para ela, por ela ter apoiado, abertamente, a causa da Palestina. A peça não ela escreveu essa peça que, se montada, acho que ela não dá nem 15 minutos, né, ela é praticamente uma uma peça quase de agite próprio, no sentido de uma espécie de evocação para uma questão muito próxima e muito atual, e nessa estrutura do tell her, que são uma repetição muito grande de imagens, uma repetição de frases, em que um adulto, pais, avós estariam falando com crianças sobre o que está acontecendo em Gaza, do ponto de vista, dos judeus, sionistas, e que se comenta a destruição, se comenta, tudo aquilo que está acontecendo de violência. A gente sabe hoje, mais do que nunca, que é um conflito extremamente violento, extremamente, impactante, no território que hoje a gente chama de Israel, a Palestina, como um todo, nos seus diferentes territórios, nas diferentes áreas ocupadas. E a gente não sabe, nessa peça, quem são essas crianças, mas existe essa ideia de o que se contar e o que não contar. Então ela traz um pouco esse questionamento do ponto de vista daqueles que estão ocupando, como esconder as atrocidades, como esconder a violência, e como contar às próximas gerações o que está sendo feito, desde os anos 40, pelo menos, mas a gente sabe que o território da Palestina foi protetorado britânico durante muito tempo também. Então, e enfim, do Império Otomano, existe uma violência que persiste,
mas que com a dita fundação do Estado de Israel, sistematicamente se buscou essa limpeza étnica, e ela retrata isso na peça de uma forma muito violenta, né, pela narração. Principalmente através após a ocupação de 67, né? Sim. Tem um aspecto interessante que é como se fossem poemas, né? São pequenas frases, né? Não chegam a ser diálogos nem cenas assim, mais estruturadas, vamos dizer assim. Apesar de que tem sua estrutura, né? Mas é uma coisa muito interessante que ela não retrata, por exemplo, uma bomba caindo numa casa. Ela não faz isso, né? Ela está retratando justamente o discurso. Então não deixa de ser uma peça muito metateatral, assim, né? Tipo, o teatro que se cria para se justificar alguma coisa, né? Tem um momento em que ela fala, eles só entendem a violência. Parece uma coisa dita hoje, né? Uhum. A gente tem essa experiência também dos jovens judeus americanos, né, que vão para Israel servir no exército, né, por causa dessa propaganda. Sim, essa estrutura, no fim, por exemplo, ela um pouco se desfaz, né? Já pro finzinho da peça, na última cena, finzinho da peça, a gente tá falando de 5 páginas, né? Mas no finzinho, quer dizer, essa ideia de o que contar, de o que esconder, ela vai escalonando para um grande bife, né? Uma fala bem grande, que parece um pouco desconjuntada. E eu leio, eu não sei se é otimista, muito otimista da minha parte, mas eu leio como uma espécie de aceno para essa possibilidade de reconhecimento dos erros. Ou seja, do ponto de vista dessas figuras, esses adultos contando para as crianças, e nesse processo da necessidade de contar, perceberem a violência que foi realizada e que, quer dizer, você tem essa possibilidade de perceber e tentar reverter. Mas talvez seja uma leitura muito otimista da minha parte, mas eu acho que o fim da peça, essa dúvida entre o que contar e o que não contar, esse constrangimento do que está sendo contado por uma criança, ele demonstra essa possibilidade de percepção do problema que acontece no Estado de Israel hoje em dia, até hoje, né, que a gente sabe. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho agora dessa peça que você trabalhou no curso, né, Escape the Alone, uma peça de 2016. Na verdade, agora a Carol Churchill já está com 86 anos, se não me engano, não é isso? Ela vai então ter cenas de diálogos intercalada com monólogos, que também, de certa forma, trazem essa questão da colagem, né? Porque o que elas dizem parece muito essa colagem que está sempre, desde sempre no teatro da Carol Churchill, né? Que lembra um pouco o surrealismo. Como diria Lacan, as coisas, os significados aparecem porque dois significantes se juntam, né? Alguma coisa assim. Você podia comentar um pouquinho de Escape the Alone? Escape the Alone é uma peça interessante, porque são 4 mulheres, né? 4 mulheres idosas, ou seja, mais ou menos já na idade da Carol Churchill, nos seus 70 anos, e que apesar de se juntarem para um chá no quintal de casa, digamos, né, no jardim de casa, existe essa figura que é a Mrs. J, que ao final de cada cena, ela, a depender, claro, da montagem, mas ela iria para frente do palco e faria essa descrição do que está acontecendo no mundo exterior à cena, quase como nesse mensageiro, né, grego, uma possibilidade de leitura dessa personagem, que fala desses desastres naturais ou promovidos, né, pelos humanos, um vírus que se alastra pelo mundo, muita destruição, e é uma peça que ela gera um pouco esse incômodo, porque você tem uma situação muito próxima, muito corriqueira, que são amigas tomando um chá, porque já estão aposentadas, estão comentando da vida, das dificuldades, das coisas da vida cotidiana, e aí uma quebra nesse momento que vem esse relato do que está acontecendo fora e ao qual elas estão alienadas, né?
Então, um pouco essa alienação da vida cotidiana em relação ao que acontece no mundo fora, e esse mundo fora que parece ser um futuro também meio distópico, meio de destruição, mas que poderia muito bem ser o presente, especialmente quando a gente lê hoje, que ela escreveu em 2016, e aí tem esses momentos que se fala de um vírus, né, que para a gente viria a ser a Covid. Então, parece se falar do futuro, mas também poderia ser o presente. Então, esse descolamento, e um pouco, a peça também talvez seja uma reflexão sobre o próprio teatro, né, os tipos de teatro que se pode fazer, esse teatro mais do ambiente doméstico, por exemplo, esse teatro mais, digamos, épico brechtiano que traz os problemas, que não necessariamente, eles não conversam, eles podem conversar, eles podem ser utilizados de uma forma interessante do ponto de vista dramatúrgico, teatral, para se chamar atenção para as várias questões sociais e não ser só entretenimento. E essa peça acaba sendo uma espécie de coroamento, né, da grande carreira da Carol Churchill, uma das últimas peças dela montadas no Royal Court, que seria a casa dela ao longo das décadas, feita por mulheres mais ou menos da idade dela, mulheres que já atuaram com ela em outras oportunidades. Então, é uma peça muito interessante, também muito assustadora, muito provocadora, que é uma tônica dela, que bagunça com a forma dramática também, que é a tônica dela, chamando atenção para esses problemas que seriam, né, do futuro, mas não muito, né, seriam os problemas da própria atualidade, né. No curso eu E mencionei. Pode essa falar. normalização do absurdo é muito interessante, né? É como o que acontece quando realmente as coisas saem do controle e o mal chega no poder, né? Coisa que nós vivemos recentemente aí, né? Desculpa, te interrompi. Não, imagine, eu só ia comentar, que é o que eu tinha mencionado um pouco no curso, que, ao mesmo tempo que tem essa leitura de que são figuras, digamos, alienadas, que não sabem o que está acontecendo no mundo, e no fim a Mrs. J, ela um pouco se revolta com isso, então você tem essa repetição da fala terrible rage, essa raiva terrível, talvez pelo fato das amigas não perceberem tudo o que está acontecendo fora, ou o tamanho do problema, né, que temos. Por mais que a gente possa ter essa leitura, bastante negativa dessas personagens, por outro, a gente sabe que nós também muitas vezes nos alienamos do que está acontecendo no mundo por questões de sobrevivência, de tocar a vida, porque se a gente prestar atenção em todas as questões que estão acontecendo, todos os problemas da humanidade, a gente também fica maluco. Então, parece que essa peça ela trata um pouco disso, trata desse impacto na esfera da saúde mental também, das questões do espírito, do corpo, de como lidar com esse mundo da tecnologia, esse mundo em que as coisas estão mudando muito rápido e muitas vezes mudando para pior nesse futuro um pouco assustador, futuro presente que a Mrs. J traz nas falas. Perfeito. Então temos aí a Carol Churchill, socialista, feminista, revolucionária e que mudou muito o teatro britânico. Jonathan, queria que você deixasse dicas de leitura, filmes, alguma coisa que você queria indicar para o pessoal, por favor. Sim. Olha, eu acho que para quem se interessa por Carol Church, eu acho que eu diria que dos dramaturgos, por exemplo, do mesmo período ou mais ou menos no mesmo período, talvez o Edward Bond seja um grande nome. Acho que não estou falando isso só porque ele faleceu essa semana, mas na minha visão ele era um dos maiores dramaturgos vivos até esse momento, e acho que agora sobrou a Carol Church, exatamente. E acho que as figuras, as outras mulheres, né, elas são pouco conhecidas, muitas vezes, né, se fala eventualmente de Carol Church, que está sendo mais conhecida no Brasil, se conhece muito Sarah Kane, mas Sarah Kane também, ela tem uma obra reduzida, então também é mais fácil de conhecer a obra dela, porque são poucas peças. Mas a gente tem uma infinidade de outras que para as quais a Carol Church acho que contribuiu muito também abrindo as portas.
acho que a Sheila Delaney é o nome, e os filmes por exemplo, do Tony Richardson, que retratam esse período também são interessantes para entender esse novo mundo pós-1950. E um dos filmes é uma peça da Sheila Delaney, Joan Littlewood, que foi escolhida pelo próprio Brecht para representar Mãe Coragem na estreia no Reino Unido. Foi uma das grandes figuras da esquerda desde os anos 30, fazendo agitprop. E as outras dramaturgas que apareceram depois, né? Não só Sarah Kane, mas várias das contemporâneas. Aí entra Pam James, entra Timberlake Wertenbeck, Lucy Kirkwood, Penelope Skinner, outras que são bem recentes, fazem muito sucesso, né? April DeLangelis, aí os nomes são muitos. E os dramaturgos do Royal Court, que muitos deles são... também tem muitos nomes, né? Mas que devem muito a essas figuras emblemáticas, né? E que são os nomes quer dizer, os nomes que se apostam pro teatro britânico, né? Aí vai ter Mike Bartlett, já nem lembro mais os nomes, assim, são tantos, né? Nick Payne, e por aí vai, Jess Butterworth. Sim, Perdão. é um universo muito grande que a gente está começando a conhecer, né? Por sorte, temos aí esses pesquisadores maravilhosos que estão abrindo também caminhos, né? Abrindo linguagens também. Parabéns, Jonathan, seu trabalho é incrível, viu? Eu que agradeço. Acho que só uma palavra final. É interessante a gente ter esse contato com essas figuras. Acho que a Carol Churchill abriu muito espaço para essas mulheres escritoras, para se aventurarem no teatro. A gente sabe que a tradição de escrita de mulheres no romance é bem forte. Aí a gente vai ter vários nomes, mas no teatro ainda um pouco menos. Então, é um incentivo, né, estudando especialmente Carol Churchill, para que essas mulheres sejam mais conhecidas, mais reconhecidas em seu trabalho de escrita para o teatro e direção, enfim, tudo aquilo que elas queiram fazer e que tenham esse espaço garantido, né? É isso. Como diria Virginia Woolf, né? Onde está a irmã de Shakespeare, né? Exato. Muito obrigado a todos que vão assistir aí. Muito obrigado, Jonathan. Uma boa noite aí na Inglaterra. Obrigado, até mais. Tchau, muito obrigado. Um abraço.